O presidente Michel Temer, editorial curtinho ao ponto. O presidente Michel Temer fez 2 discursos, Maiara Bastianello, nesta segunda-feira. Um deles na Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB, o outro oficiais generais das Forças Armadas durante o almoço. É uma tradição, um almoço de fim de ano com os oficiais generais das Forças Armadas. Oficiais generais por quê? Das 3 Forças Armadas. Tá? A gente costuma dizer general só para exército, mas oficial general compreende as 3 Forças Armadas. Na fundação, o discurso foi eminentemente político. Temer afirmou o seguinte, aspas, quem for candidato a presidente e dizer, aqui pode ser tanto dizer como o disser, tá? Ele disse dizer, mas pode ser disser também, que é até a construção que eu preferiria. Quem for candidato, porque aí trabalha com 2 subjuntivos, né? Quem for candidato e disser. A língua portuguesa, e as línguas no geral, tem uma construção que é o chamado paralelismo. O é da coisa. Cultura. Paralelismo, que é quando você constrói, então você faz uma opção, por exemplo, por um modo verbal e você passa a construir estruturas paralelas àquele modo verbal para não virar uma bagunça, a menos que você queira dizer, evidentemente, outra coisa, né? Mas isso aqui é o paralelismo. Quem for candidato a presidente e disser que vai continuar ou que terá um governo também de reformas, estará cravando na sua campanha eleitoral a tese do acerto do nosso governo. E estará gravado o governo Temer no programa que vai ser estabelecido para o futuro por nós, que ousamos fazer uma revolução na política administrativa e econômica do nosso país. Eu não vou chamar de resposta a Rodrigo Maia, presidente da Câmara, essa fala, ô Maiara, porque o mais não responde ao menos. Mas foi sim um contraponto a certas forças políticas, das quais Maia faz parte, que acreditam que pode usufruir do poder efetivo que lhes dá o governismo, sem, no entanto, arcar com o ônus da governabilidade. Por quê? Porque o Maia deu uma entrevista, escrevi largamente na Folha, no blog hoje, deu uma entrevista à Folha no domingo, dizendo que nenhum candidato precisa ter gravado na testa que é candidato do Michel Temer. Bom, primeiro que esse negócio de gravar na testa, quem é marcado a ferro é bicho, né? Gente, não. Não precisa gravar na testa. Precisa gravar na moral. Na vergonha na cara, na decência, na lealdade, na responsabilidade política, que é o candidato do governo. Mais uma vez, este senhor, Maia, decide dar uma entrevista que só tem relevância, é isso que eu acho curioso, porque ele está falando mal do Temer. Se ele falasse bem, ninguém ia querer ouvi-lo. Imagina uma entrevista do presidente da Câmara falando bem do presidente e da agenda positiva que o presidente empreendeu até aqui. Ninguém ia querer ouvi-lo. Mais uma vez disse que diziam para ele, você é louco, assuma o poder, dê um jeito. Ele se orgulha de não ter dado o golpe. O problema é que ele tentou, é que o golpe não deu certo. Né, Rodrigo Maia? Eu tenho um amigo que é amigo dele, fala assim, não, você é muito duro. Não, não adianta, não dá. Somos de enfermarias diferentes. Entende? A deslealdade, para mim, é o pior. Não existe defeito de caráter pior. É intransitivo isso. O cara pode ser leal a uma má causa. Eu vou odiar a causa dele, vou combater a causa dele. Agora, a lealdade continua a ser uma virtude. Porque o desleal é desleal e acabou, não importa a causa. Ele só está pensando em si. Só está pensando em si. Mais, o governo Temer, como lembrou em entrevista à Folha nesta segunda, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que é líder do governo do Senado, tem muito o que mostrar e tem um legado a defender. E haverá um candidato a fazê-lo. Quem será? Difícil saber a esta altura, mas poderá ser o próprio Temer.
E o Jucá jogou ali um enigma. E atenção, Jucá é um dos melhores pensadores que esse governo tem. Você pode odiar o Jucá. Odeie pelas razões que você quiser. Agora, que é um dos melhores analistas políticos do país e um dos políticos mais articulados, disso não tem a menor dúvida. Ah, mas ele é sempre governo. É verdade. É verdade. Ele era governo no Fernando Henrique, ele virou governo no petismo e ele continua governo no Temer. Você pode ser crítico a ele quanto quiser. Agora, negar a capacidade que ele tem de fazer análise política e de antever circunstâncias, aí só um burro negaria. Jucá deu a fórmula que está correta. O candidato terá de ser alguém que demonstre que pode ganhar. Aí eu vou falar assim, isso é uma tautologia, né? Uma verdade evidente, né? A tautologia é aquela verdade que é estúpida, né? Não, a água é líquida, né? Enfim, né? Não é só isso. Ele tá falando um pouquinho mais do que isso, que depois ele explica. E só vai demonstrar que pode ganhar quem souber unificar os partidos que caminham no centro do espectro ideológico. E isso compreende a defesa da herança do governo Temer. Ou o PMDB terá um nome. Aí perguntaram ao Jucá, pode ser o Alckmin? Pode. Ele vai fazer a defesa do governo? Pode ser. Pode ser. Já no almoço com os oficiais generais, o presidente defendeu a necessidade de reinstitucionalizar o país e afirmou, Mayara, que nós outros, como povo e como cultura, né, nós não temos muito apreço pela disciplina. O Brasil não tem muito apreço pela disciplina. Ele estava exaltando justamente o apreço pela disciplina das Forças Armadas. Lembrando que há um general que andou falando bobagem, por aí, o general Mourão. Né? Que, a meu juiz, deveria estar preso, by the way. Sim, ao falar isso, ele vai tomar pancada de todo lado. Eu já estou até vendo os colunistas. Vai ser um festival de bate-Temer por causa da questão da indisciplina. E ele está nada mais, nada menos do que repetindo aquilo que, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda diz em Raízes do Brasil. Né? Um livro que você tem de ler. Né? Raízes do Brasil. Né? Que é verdade, uma vez numa livraria estava na seção de botânica. Né? Raízes. Raízes, final. E o que é que o Sérgio Buarque, qual é o conceito fundamental do Sérgio Buarque de Holanda? Porque é que o livro tem passagens absolutamente geniais, né? É uma pena que o Sérgio tenha virado só o pai do Chico Buarque de Holanda. Né? Não estou dizendo que o Chico seja um mau músico, não. Ele é um bom músico, né? Um ótimo letrista. Mas o pai dele era um intelectual de mão cheia. Né? E em Raízes do Brasil, qual é o conceito fundamental que o Sérgio Buarque de Holanda desenvolve? O homem cordial. O homem cordial. E o que é o homem cordial? Melhor você explicar com as Mas suas só palavras. com o momento cultural. Senão não explica. O É da Coisa. Cultura. Porque eu lembro que da última vez que a gente falou, tinha uma confusão que é comum, que as pessoas Isso, falam. exatamente. Que é confundir a cordialidade com o que a gente entende. Vocês, o sujeito é cordial, quer dizer, boa praça. Boa praça. A palavra cordial vem do quê? De coração. Cor, latim, coração. Cordis, né? Nas outras funções. Cordis, cordial, cardiologia. Né? Então, o homem cordial é, no nosso entendimento vulgar, é aquela pessoa doce. No Sérgio Buarque, não. O homem cordial é aquele que não distingue a esfera sentimental da esfera pública. Né? Que é uma herança que vem um pouco, há um outro livro fundamental em 2 volumes que trata disso, que vem da tradição portuguesa, sim, né? Eu estou me referindo ao livro Os Donos do Poder, do Raimundo Foro. O É da Coisa. Cultura. A formação do patronato português, do Estado português, misturava essas esferas pública e privada, de sorte que os interesses do homem de Estado se confundiam com os interesses privados, particulares, pessoais.
Isso veio para o Brasil, em Portugal desapareceu, né? Mas e aqui permaneceu, e aqui ficou. E ainda hoje. Né? Basta ver a importância que o familismo tem na política brasileira. Né? Isto é uma forma de indisciplina, de não reconhecer o Estado como um ente público. Ah? Infelizmente, isso existe no Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda apontou, o presidente está apontando. Só que o Sérgio Buarque de Holanda, evidentemente, merecerá ser tratado como gênio e o Temer vai ser espancado por ter dito o que disse. Né? O presidente está pensando direito, sim, senhores, o presidente está pensando direito e está fazendo um governo que tirou o país da mais aguda crise econômica de sua história. Sua obra tem de ser continuada. Quem se dispõe a fazê-lo? Hashtag pronto, perguntei.